Olá! O canal Mil Luzes tem o prazer de narrar o terceiro livro da trilogia de André Luiz Ruiz pelo Espírito Lúcius. Este livro falará sobre o período de transição da Terra, que deixará de ser um planeta de provas e expiações e por isso não poderá mais abrigar espíritos que não desejem o crescimento espiritual. No capítulo 28, foi mostrado que mesmo recebendo auxílio do plano espiritual, os personagens de nossa história não tiveram nenhum interesse e esforço para mudar suas condutas. Leda se revoltou contra Alberto, o culpando por seu infortúnio. Romeu preferiu a prostituição em casas noturnas. Robson escolheu o submundo do tráfico. Peixoto se afastou da casa espírita e levou consigo vários médiuns levianos como ele. Alceu preferiu ignorar seus crimes, procurando um bispo que lhe aliviou a consciência em troca de dinheiro. Geralda saiu da casa espírita para ter mais liberdade para acabar com o relacionamento de Aloísio. Cássio, que se achava um prisioneiro das disciplinas da casa espírita, foi viver sua liberdade junto com seus obsessores. Moreira, ao abandonar a fé, se entregou totalmente à promiscuidade. Moacir vendeu todos os bens e fraudou vários procedimentos de apuração de suas contas, o que fez com que seus funcionários ficassem completamente desamparados e desesperados. Valda, sua esposa, o acompanhou nessa empreitada, pensando apenas em não ficar pior do que a irmã. Alice, junto com o filho, foram para a Europa, onde enfrentariam duras provas. Juliano também escolheu o caminho do tráfico. Sabrina iria para a prostituição. Rafael, o sócio de Moacir, também escolheu a fuga e ficou com a amante em casa modesta no litoral, onde também colheria frutos amargos. Ludmila, filha de Rafael e Alice, foi abandonada pelo noivo, quando este descobriu que ela estava falida. Diante disso, foi a única que escolheu um caminho honesto de trabalho e sacrifícios. Todos colheriam os frutos de sua sementeira. Lembre-se de deixar o seu like e se inscreva no canal. Dos diversos trabalhadores espíritas sob a avaliação de Bezerra e seus auxiliares, Cornélia era a que estava enfrentando as maiores dores morais no testemunho da sua fé. Cornélia afastara-se do trabalho mediúnico direto havia quase um ano em decorrência da tragédia familiar que vivia, relacionada ao filho Marcelo, que lhe exigia cuidados intensos. Jamais a doutrina espírita lhe fizera tanto sentido quanto agora, envolvida pelas dobras da dor e do resgate na própria carne. Por isso, apesar de não comparecer ao centro para os trabalhos normais, mantinha-se fiel aos ensinamentos de amor e renúncia, nos quais era acompanhada por seu esposo Lauro que, diferente dela, nunca se filiara a qualquer igreja ou prática religiosa formal. A história de Marcelo e o drama familiar que o envolvia expressava o sofrimento de tantos pais e irmãos inseridos no contexto da dor, sem remédio que vitima, em geral, os membros mais inexperientes no entendimento das coisas elevadas do espírito. Marcelo, um dos filhos do casal Cornélia e Lauro, rapaz imaturo e pouco afeito às coisas espirituais, desde cedo declarara a própria independência, desejando buscar a liberdade da rua, onde daria vazão às próprias inclinações, sem se sentir vigiado pelos olhares paternos, nem atormentado pelos deveres familiares, notadamente o de conduzir-se de acordo com os ensinamentos recebidos. Tratava-se de um espírito sem compromissos sérios com a vida e que trazia em seu passado diversas peregrinações pelas facilidades destruidoras do caráter sadio. A presente encarnação fora planejada de modo que a sua insana busca por aventuras desaguasse na oportunidade de reerguimento, na companhia de pais humildes e disciplinadores, conquanto amorosos e vigilantes, visando a sua própria edificação. Renascido em lar simples, sem as facilidades econômicas do passado, lar esse que dependia do trabalho de seus membros para ser abastecido dos recursos materiais indispensáveis à manutenção de seus integrantes, revoltava-o o fato de todos precisarem trabalhar com afinco e depois compartilhar os recursos pessoais para cooperar com o progresso comum. Comida, roupa, eletricidade, telefone, escola, tudo dependia do esforço compartilhado, não havendo espaço para a ociosidade de ninguém.
De espírito fraco, Marcelo não se conformava com o que o destino lhe oferecia. No caminho áspero do trabalho, como a estrada dura e a disciplina, como meio de tornar-se melhor. Não aceitava trabalhar para todos, nem privar-se das facilidades que sua alma almejava desfrutar novamente. Por isso, assim que se viu com idade suficiente e com recursos financeiros que lhe garantissem o próprio sustento, afastou-se do ambiente familiar onde era querido, onde encontrava amigos sinceros e amorosos, que velavam por sua segurança, e onde, fatalmente, conseguiria enfrentar a luta contra as próprias inclinações. Com a desculpa da necessidade de espaço, ou almejando dar o tão sonhado grito de liberdade, embrenhou-se na floresta inóspita do mundo, onde o custo dessa liberdade costuma ser a dor, o sofrimento e a decepção. Jovem, portanto, transferiu residência em companhia de Alfredo, amigo que o acolheu com o compromisso de dividirem despesas. Infeliz gozador do passado, Marcelo viu, na figura do novo companheiro, a tábua de salvação que poderia livrá-lo das disciplinas da família, que ele considerava um peso, castradora de suas vontades e cheia de limitações ao exercício de sua liberdade. Agora, em companhia do amigo, garantiria para si o espaço que sempre pleiteara, considerado como território para as leviandades ocultas, fora da supervisão de pai e de mãe. Então, não tardou para que, na companhia do rapaz, Marcelo se iniciasse nas facilidades perniciosas do mundo livre. Conheceu pessoas, envolveu-se com mulheres, penetrou o mundo das drogas e, de degrau em degrau, foi descendo a ribanceira, envolvendo-se cada vez mais nos cipoais venenosos de vícios e aventuras impróprias, com a desculpa de que deveria provar de tudo para descobrir o sentido da vida sem a interferência de outras pessoas. E com o apoio de um viciado ou de outro pervertido, Marcelo ia reconhecendo o velho mundo, aquele ao qual já havia pertencido outrora, em vidas anteriores, onde viciara-se naquelas atitudes superficiais e perigosas. De nada lhe valeram as advertências dos pais quando de suas escassas visitas à família. Quanto mais os escutava, mais repulsa sentia contra aquele estilinho de vida decadente, ultrapassado, no qual dois adultos tinham de guiar os filhos escolhendo seus caminhos. Coisa do passado, forma de viver que, segundo suas ideias, havia perdido a razão de existir. Segundo Marcelo e seus amigos frustrados, a família era uma invenção da sociedade para manter seus membros alienados, onde os mais velhos dominassem os mais novos, impedindo-os de se desenvolverem de acordo com suas próprias inclinações naturais. Algo como uma prisão revestida de grades de carinho para melhor controlar a vida dos outros. Então, com toda essa filosofia na cabeça, Marcelo não tinha olhos para perceber o buraco onde ia se afundando. Tudo aquilo que ouvira de seus pais, os conceitos de honestidade, responsabilidade, disciplina, repudiara radicalmente, afastando tudo isso de seus comportamentos. Responsabilidade, caráter, seriedade de conduta, respeito aos semelhantes eram conceitos da prisão familiar e, portanto, não serviam para nada. Não lhe causaram qualquer constrangimento as doses de bebidas sempre maiores que compartilhava com os amigões, nem o batismo nas drogas mais pesadas, que comemorava como um ritual de iniciação no grupo, que o acolhera como mais um membro. Não percebia que suas condutas eram motivadas pelo desejo de ser aceito em um outro tipo de família. Repudiando a família que o recebera e criara com zelo e carinho, buscava, contraditoriamente, tornar-se membro de outra família, aquela que reunia criaturas despreparadas como ele, frustradas, complexadas, preguiçosas e rebeldes em um único conjunto, no meio do qual poderiam dar vazão aos seus comportamentos nocivos, fazendo tudo o que desejassem, sem censuras, livres para o exercício das diversas aberrações. Não se importou quando, da droga fácil, migrou para as orgias sexuais e, junto com ambas, para a prática de delitos, visando conseguir os valores para alimentar seus vícios. Sim,
Marcelo havia descido toda a escadaria da decência ao lado dos mesmos amigos, aqueles que considerava a própria família, até o dia em que surgiram os primeiros sintomas da debilidade orgânica, decorrente da enfermidade do sistema imunológico, demonstrando que o jovem havia antecipado o irremediável encontro com a morte. Quando as feridas explodiram em sua epiderme, a fraqueza invadiu seus membros e a prostração colou a cama. A família dos desajustados expulsou o membro podre de seu seio. Marcelo foi banido do grupo assim que a ambulância o levou ao hospital. Dali, Marcelo não teria mais para onde voltar. Seus amigos deixaram-no entregue a si mesmo, porque não tinham nenhum interesse em perder a própria liberdade para cuidarem dele. O amigo Alfredo entregou as coisas de Marcelo na portaria do hospital e, para se livrar de qualquer responsabilidade, deixou o nome e o endereço dos pais do rapaz como responsáveis por ele. Já havia mais de 4 anos que o filho não mandava notícias nem procurava por ninguém. Em casa, no entanto, a dor do afastamento fustigava o coração dos pais. Durante as noites, Cornélia e o marido se angustiavam nas horas da oração, meditando no destino do filho, que sabia não ser dos melhores. Tinham a convicção de que o rapaz era orgulhoso demais para voltar ao seu lar com a cabeça baixa, além do fato de se presumir senhor de si mesmo para chegar derrotado. Lauro, o genitor, possuía mais extensa a ferida no coração, porquanto doía-lhe a postura de repúdio de Marcelo perante tudo o que ele e a esposa haviam feito para ajudá-lo. A ausência, o sofrimento que seu egoísmo produzia em seus corações, a distância deliberada, as más companhias, eram estiletes no coração do pai, que apesar disso tudo, ainda o amava como antes. Por isso, incontáveis vezes o pai perambulava pela cidade, sempre pensando poder encontrar o filho, por acaso. Toda a procura, no entanto, redundava num grande fracasso. Marcelo tivera o cuidado de mentir sobre seu endereço para que não fosse encontrado, evitando ser perturbado. Haviam, pois, perdido totalmente o contato, e só quando o filho os procurava é que se reviam. Mas já se haviam passado 4 anos de silêncio. Cornélia, indo ao centro espírita para as reuniões regulares, em todas elas colocava o nome do filho na lista de orações, rogando a ajuda espiritual para a proteção do rapaz. Suas preces eram recolhidas pelos mentores da casa, com a emoção dos que admiram o amor puro que brota do coração materno ou paterno, ainda que por aqueles que não fizeram dignos de serem amados. Equiparado ao amor de Deus por seus filhos transviados, o amor de Cornélia era exemplo para os próprios espíritos, que tudo faziam para acalmá-la, tanto quanto ao esposo que, em casa, não havia amadurecido para o interesse espiritual, apesar de acompanhar Cornélia eventualmente, como ouvinte de palestras e recebedor de passes. Ao longo dos anos, a preocupação acerca dos destinos de Marcelo haviam avassalado os pensamentos e desejos de Cornélia, de tal forma que, durante a noite, seu espírito, ao invés de ir aos trabalhos da instituição, onde era esperada para o desempenho das tarefas que lhe eram próprias, saía pelas ruas na busca do filho perdido. Entidades nobres que velavam seus passos a seguiam controlando-a e protegendo-a de ataques de espíritos agressores, uma vez que desejavam impedir que, mesmo em espírito, Cornélia vislumbrasse a real condição do filho amado. Então as noites eram infindáveis caminhadas, de becos em becos, expondo-se aos encontros mais assustadores. Nada disso, entretanto, diminuía nela a determinação de encontrar o pobre e infeliz Marcelo. O regresso ao corpo no dia seguinte era carregado de um sentimento de tristeza, apesar do amparo que seu protetor espiritual lhe estendia incessantemente. O amor de Cornélia e a proteção dos amigos invisíveis era o escudo de sua alma contra os ataques das vibrações trevosas dos lugares onde se metia. Algumas vezes, durante o sono, os amigos a procuravam, convocando-a para voltar ao trabalho. Apesar de aceder ao convite por alguns dias, eis que logo depois voltava Cornélia a ausentar-se dos deveres, demandando continuar as buscas infrutíferas. Tudo ia nesse passo, quando um telefonema do hospital trouxe a notícia do paradeiro de Marcelo.
Ninguém se apresentava para retirar aquele trapo de gente, nem o setor de assistência social sabia do paradeiro dos amigos, a quem Marcelo insistentemente pedia que fossem chamados para retirá-lo daquele lugar. Não queria que os pais ouvissem, nem que recebessem qualquer solicitação. Aquilo seria a maior vergonha de sua vida, no orgulho gigantesco ferido pela derrocada total. No entanto, mesmo proibidos pelo enfermo de procurarem a família, não restou outra alternativa à direção hospitalar do que comunicar-se com os pais para informá-los da condição do filho doente. Marcelo, nessa época, já era homem feito, com seus 25 anos corroídos pelo estilo de vida que adotara. Porém, o destino que o esperava, a morte física, iria encontrá-lo em qualquer parte em poucos meses. Olá, amigos! Este é o capítulo 29 do livro Herdeiros do Novo Mundo. Continuem conosco nesta aventura. Até breve!